Olá, amados. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam inundando os nossos corações. Eu quero ler um texto da Palavra de Deus que se encontra no Salmo de número 139, versículos de 1 a 16, que diz assim a palavra do nosso Deus. Senhor, Tu me sondas e me conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entende o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, conhece todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que tudo conheces. Tu me cercastes em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência para mim é maravilhosa e tão alta que eu não posso atingir. Para onde eu irei do teu espírito? E para onde eu fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, tu aí estás. Se eu fizer no Seol a minha cama, eis que ali também estás também. Se eu tomar as asas da alva e habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se eu disser que de certo as trevas me encobrirão, a noite será luz à roda de mim, e nem ainda as trevas me escondem de ti. Mas a noite resplandece como o dia, e as trevas e a luz para ti são a mesma coisa. Pois possuíste o meu interior e entreteste no ventre da minha mãe. E eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso eu fui formado. E maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não me foram encobertos, quando no oculto e entretecido como nas profundezas da terra. E os meus olhos e os seus olhos viram o meu corpo ainda informe. No teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nenhuma delas ainda havia. Vamos orar? Santo e eterno Deus, Criador e sustentador de tudo que existe, nós nos alegramos na Tua presença e queremos Te suplicar por essa pequena porção da Tua palavra, que Tu possa estar falando poderosamente a cada coração, e para isso usa nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. No ano 1120 a.C., os filisteus, eles acreditavam que o lugar mais seguro para eles era dentro do templo de Dagon, onde eles comemoravam a vitória contra o seu inimigo pessoal Sansão. Ocasião essa que Sansão, forçando as pilastras daquele templo, derrubou em cima de grande parte do povo, havendo cerca de 3.000 mortos naquela ocasião. No ano de 1917, já da era cristã, construíram um transatlântico chamado Titanic, em que os seus construtores gabavam que nem Deus seria capaz de afundar o Titanic. E bastou a primeira viagem em um iceberg para 1.522 vidas serem ceifadas naquela ocasião. No dia 11 de setembro de 2001, até então, as torres do World Trade Center, eles eram consideradas como totalmente seguro e num dos centros financeiros ali na ilha de Manhattan, sendo considerado algo totalmente seguro. E após o ataque daquelas torres, cerca de 5.000 mortos teve naquela ocasião. Por que eu estou falando isso? Porque os melhores engenheiros do mundo cometem erros. Os melhores sistemas financeiros são falhos.
As inúmeras etnias religiosas, elas não são totalmente eficazes. Através da geração, o homem tem tentado buscar ter o controle da situação, mas totalmente em vão. É como você está na sua casa, nesses dias de quarentena, e você quer ter o controle da TV na sua mão para que você possa estar controlando o canal que você quer assistir, a altura do volume que você quer assistir e assim por diante. E muitas vezes nós achamos que temos o controle das nossas vidas. Só que aí às vezes eu me pergunto, será que isso vale a pena? Será que você ter ou pelo menos pensar que tem o controle das coisas, ter o controle da sua vida, ter o controle da situação, será que isso realmente vale a pena? Ter ou não ter o controle? Eis a questão. O Salmo de número 139 nos oferece a resposta para esse dilema, pois através de 4 realidades que estaremos vendo nessa ocasião, através dos versículos que nós lemos, nós estaremos entendendo um pouco a respeito de ter ou não ter o controle. Eis a questão. Primeira realidade que eu gostaria de comentar a respeito desse salmo é que Deus está no controle. Os versículos de 1 a 3 mostram que Deus nos sonda e nos conhece. Ele sabe o nosso sentar, Ele conhece o nosso levantar, e antes que saia uma palavra dos nossos lábios, Ele conhece tudo. É interessante que a própria vida do Senhor Jesus é um exemplo disso que eu estou falando. Que estou falando a respeito de Jesus porque Ele mesmo afirmou em João 10, em João 10:30, Ele afirmando que em verdade vos digo que eu e o Pai somos um. Quando nós olhamos para Jesus, Ele tinha pleno controle sobre as forças da natureza. Lá em Lucas capítulo 8, versículo 25, nós vemos Jesus acalmando a tempestade e os discípulos assustados perguntando: mas quem é esse que até o vento e o mar obedecem à sua voz? Jesus, ele tinha pleno controle sobre as doenças, que nos seus dias, uma das doenças que causava muito temor por conta do isolamento social que tinha que acontecer era a lepra. E nós vemos em Marcos 1:40, um leproso que se aproximou de Jesus e prostrado, ele perguntou: mestre, Senhor, se o Senhor quiseres, pode me tornar limpo. E Jesus falou: eu quero. E tocou naquele homem e ordenou: ser limpo. E naquele mesmo instante, aquele homem ficou livre da sua enfermidade. Jesus, ele tinha pleno controle sobre a morte. Em João capítulo 11, nós vemos Lázaro, depois de 4 dias que havia falecido, ele já cheirava mal. Jesus o chamou para fora e ele obedeceu a sua voz. Um pouco antes ele disse para suas irmãs que eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus, ele tinha pleno controle sobre a própria vida, que até ele, nem a morte conseguiu conter, que 4 dias depois da sua morte, como relata no Evangelho de João, capítulo 20, ele ressuscitou, mostrando que ele é mais forte que a vida, ele é mais forte do que a morte. Por isso que ele disse lá em Mateus capítulo 28, versículo 18, que é me dado todo o poder e autoridade nos céus e na terra. E isso nos leva a pensar na segunda realidade que o Salmo 139 nos mostra, é que não somente Deus está no controle, mas Deus, ele sabe de tudo. Dos versículos 4 a 6,
nós lemos que sem que uma palavra esteja nos nossos lábios, Deus tudo conhece. Ele conhece tudo à minha volta e exerce sobre mim a sua mão. E tal ciência é maravilhosa demais e tão alta que eu possa atingir. Nós sabemos que até os cabelos da nossa cabeça são contados, porque Deus, ele conhece as nossas ações. Não passa nada desapercebido diante dos olhos de Deus. Provérbios capítulo 15, versículo 3, nós lemos que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os bons e contemplando os maus. Você pode até tentar fazer algo escondido de Deus, mas é um ledo engano, porque Deus, ele tudo vê. Ele sabe o nosso pensamento. E muitas vezes nós sentimos o desejo de fazer alguma coisa, e muitas vezes uma coisa boa, e nós às vezes abortamos essa ideia e deixamos de fazer o bem. Mas Deus, ele sabe aquilo que nós pensamos, aquilo que nós fizemos, aquilo que muitas vezes nós deixamos de fazer. Hebreus capítulo 4, versículo 13 diz que não há criatura que esteja encoberta diante de Deus, pois todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem havemos de prestar conta. Um dia, quer você queira, quer não, quer você creia, quer não, você estará na presença de um Deus que tudo sabe, um Deus do qual você terá que prestar conta de tudo aquilo que fizemos e tudo aquilo que você deixou de fazer. E por isso nos leva a pensar na nossa terceira realidade que o Salmo 139 nos mostra. É que nós não podemos fugir de Deus. Versículos de 7 a 10, nós lemos Davi perguntando: para onde eu irei do teu espírito e para onde eu fugirei da tua face? Se eu subir aos céus, tu aí estás, e se eu tomar as asas da alva, e se eu habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me seguirá. Existiu um período quando o Império Assírio estava em plena ascensão na terra, que o povo assírio, eles eram exímios conquistadores, com requintes de crueldade nas suas ações. Eu digo isso pois as cidades que eles conquistavam, eles faziam questão de, na entrada da cidade, eles fazerem pilhas de crânios, pirâmides de crânios, para mostrar quem que mandava naquele local. Os escravos assírios, eles eram marcados por serem cortados a ponta do nariz, como sinal de identificação da propriedade assíria. Além do mais, eles criaram formas de torturas com requinte de crueldade, como o esfolamento vivo, como a própria crucificação foi criada pelos assírios. E nesse tempo o profeta Jonas recebeu a incumbência de estar levando a palavra de Deus ao povo assírio. E Jonas, ao receber essa mensagem e se der conta de quem que era aquele povo, ele preferiu fugir da presença de Deus. Ele procurou pegar um barco e ir para o mais longe possível, achando que assim ele poderia fugir da presença de Deus. E é interessante que Jonas, tentando fugir de Deus, ele acabou tendo um encontro com Deus no fundo do mar, na barriga de um grande peixe, no qual Deus ouviu a sua voz e mostrou que Deus
Ele está em todos os lugares e que nós não podemos fugir da presença de Deus. Muitas pessoas às vezes questionam, pastor, mas onde está Deus? Isso é uma pergunta tão absurda quanto um peixe em mar aberto perguntar onde está a água, ou um pássaro voando a céu aberto perguntar onde está o ar. Deus, ele é Deus presente tanto na Rússia quanto na Austrália. Deus é um Deus ativo tanto no Brasil quanto no Himalaia. E por isso nós pensamos na quarta realidade que esse texto nos mostra. Que nós precisamos entender que é Deus que quer te dar a direção. Os versos de 13 a 15 nos mostra isso. Que Deus, desde quando, no momento da nossa concepção, até nos mínimos detalhes da nossa formação, Deus trabalhou pessoalmente. E o texto diz que antes que houvesse qualquer um dos nossos dias, todos os nossos dias foram escritos. E Deus tinha pleno conhecimento disso. E por isso Ele quer dar a direção para as nossas vidas. Nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Voltando à história de Jonas, Jonas ele poderia ter tido uma viagem tranquila e agradável até o seu ponto de pregação, que era o país, a cidade de Nínive, capital da Síria. Mas por escolha que ele fez uma viagem, digamos que não muito confortável, a bordo de um submarino vivo, no qual ele acabou cumprindo a sua missão. Deus, Ele conhece a tua estrutura e por isso Ele pode te dar a direção. Verso 16 do texto que nós lemos diz que os teus olhos viram o meu corpo ainda informe no teu livro, e todas as coisas me foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando ainda nenhuma delas havia. Deus ele tem uma visão geral da história, amados, e por isso Ele quer te dar a direção. Às vezes nós estamos desesperados, assustados, ansiosos com o dia de hoje, com tudo que está acontecendo, mas Deus sabe como vai terminar tudo isso. E Deus ele quer nos direcionar para isso. Por isso que Jesus ele acalma o nosso coração dizendo assim, no momento que ele estava acalmando, confortando os seus discípulos, ele disse assim, que eu tenho dito essas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Nós precisamos entender que Deus, Ele quer nos dar a direção. Havia no Tibete um sábio conselheiro que ele vivia numa pequena aldeia, numa cidadezinha no alto da montanha, e ele era conhecido pelos seus sábios conselhos, pois naquela região não havia uma pessoa tão sábia. E naquele mesmo local havia um menino também muito esperto, muito levado, que ele falou assim, hoje eu vou pregar uma peça nesse sábio. Ele ele traçou o seguinte plano, eu vou num ninho, eu pego um filhote de passarinho, eu coloco nas minhas mãos, e chego para o sábio e pergunto, o pássaro que está na minha mão, ele está vivo ou está morto? Se ele falar que está morto, eu abro a mão e o solto. Se ele falar que está vivo, eu dou um apertão e solto ele morto. E assim não tem como ele escapar da minha armadilha. E assim o fez. Ele pegou o filhote de pássaro, colocou nas suas mãos e perguntou, ó grande sábio, o pássaro que está nas minhas mãos, ele está vivo ou ele está morto? E aquele homem de olhar sereno falou, meu filho, a resposta está nas suas mãos.
Amados, nesses dias de dificuldade, nesses dias de quarentena, nós precisamos entender que Deus está no controle, que Deus tudo sabe, que nós não podemos fugir de Deus e que, acima de tudo, Deus Ele quer dar a direção para a sua vida. Mas aí eu termino com a pergunta: e quanto a você? Ter ou não ter o controle? Eis a questão. Vale a pena você querer ter o controle total da sua vida? Ou você confiar na mão daquele que tudo pode? Meus amigos, a resposta para esse dilema está nas suas mãos. Jeremias 29:13, nós lemos o seguinte, e eu termino essa mensagem com essa passagem que diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Que possamos refletir a esse respeito e que Deus nos ajude, que Deus assim nos abençoe. Vamos orar? Deus amado, a nossa gratidão ao Senhor, porque sabemos que o Senhor tem todo o controle nas suas mãos. A Ti pertence todo o poder e todo o conhecer vem do Senhor. Ó Pai Santo, ajude o seu povo, abençoe todas as famílias, abençoe todos aqueles que estão passando por enfermidade, abençoe todas as autoridades civis e militares, ó Pai. Abençoe todos os funcionários públicos, todas as pessoas que direta e indiretamente têm trabalhado para continuar mantendo esse país em pé. Ó Pai Santo, libera a cura sobre esse país, tem misericórdia do seu povo, ó Pai. Cuida de nós, ó Pai, dá-nos a Tua direção. Depositamos nas Tuas mãos o controle das nossas vidas, pois assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Que Deus assim nos ajude e que Deus os abençoe. Amém.